Graça de Deus, um dos diretores do CTPI, já estamos aí há quase 7 anos já no CTPI. Deus tem dado uma grande alegria nesse ministério. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, lá no Rio de Janeiro, uma igreja muito envolvida na formação de novas igrejas. A nossa igreja organiza agora, no próximo domingo, a 14ª Igreja Filha, que eu falei ontem, que é a Igreja do Maracanã, em parceria com outras igrejas. E temos mais 14 projetos atualmente. Então, é um privilégio muito grande estarmos aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. O nosso texto é Lucas, capítulo 8. Enquanto você abre aí, eu bebo água. Muito bem. Eu confesso que eu estou um pouco nervoso aqui, porque eu estou com medo de ser mal compreendido. Mas isso já faz parte do pastorado há 20 anos, não vai ser nada diferente do que tem sido ao longo desses 20 anos. Mas é porque o tema que nós decidimos, que seria o meu tema aqui, tem a ver com uma parte muito prática do ministério, que é a revitalização de igrejas. Então, nós estamos falando sobre plantação. Tivemos aqui um enfoque muito grande na teologia da plantação. Fantástico, muito bom. E Deus tem falado aos nossos corações. Mas a minha preocupação é a mesma como professor de seminário há muitos anos. Nós colocamos muitos conceitos teológicos para os alunos. Eu fui aluno de seminário, você também. Mas a hora que o aluno vai para o campo, ele entra na igreja, senta ali no gabinete pastoral, é colocado diante dele um volume enorme de parte administrativa da igreja, e ele não está preparado para aquilo. Boa parte dos nossos alunos se formaram e saíram do seminário sem nunca ter dirigido uma reunião de conselho. E de repente ele é o presidente do conselho. Ele não sabe o que é registro de ata em cartório, ele não sabe o que é contrato de aluguel, ele não sabe o que é medida de calção, não sabe nada. E de repente ele é o responsável jurídico por uma igreja. Ele não sabe teoria de construção civil alguma, e de repente ele tem que tocar uma obra. E aí você pega esse jovem pastor e joga uma carga administrativa enorme nas costas dele, e o resultado é estresse. Porque ele descobre que boa parte do tempo dele, ministerialmente falando, está sendo dedicado, dia após dia, a um aspecto administrativo que não tem nada a ver com a teologia, não tem nada a ver com a relação pastoral, visita, preparação do sermão, aconselhamento, por sinal, e ele também não foi treinado no seminário. E aí, o que acontece é que nós temos muitos pastores falando e dando conselhos da sua perspectiva pessoal e estragando vidas. Porque a última coisa que uma pessoa precisa quando entra no meu gabinete é ouvir a minha opinião sobre a vida dela. Porque ela precisa ouvir a opinião de Cristo sobre a vida dela. Então nós precisamos abrir a nossa visão e caminhar na linha do equilíbrio. Por isso eu estou com temor para falar com vocês aqui, porque eu quero abrir outras portas. Já pensamos na teologia da missão, já pensamos na igreja, já fizemos boa análise de textos. Eu não vou fazer análise de texto bíblico com você, vou só pontuar uma coisa aqui, mas eu quero tratar sobre revitalização de igreja na parte prática e administrativa. A minha intenção aqui é que você, no prazo de 40 minutos, saia daqui com pelo menos algumas ferramentas de como é que eu posso revitalizar a minha igreja. Porque a maioria das igrejas no Brasil precisam de revitalização. O Ed Setzer levantou uma pesquisa, na verdade cita uma pesquisa da Leadership Journal, ele disse que mais de 340 mil igrejas nos Estados Unidos precisam de revitalização.
Agora, se a igreja nos Estados Unidos precisa de revitalização, imagina no Brasil. Porque nosso problema, além de ser um problema estrutural, nós temos dificuldade com as estruturas de administração, gestão e liderança, gerência de projetos. Vocês vão ouvir falar sobre isso? Tiveram aula no seminário sobre gerência de projetos? Alguém teve aula no seminário sobre gestão e administração de equipe eficaz? Pois é isso que você faz. Mas ninguém te treinou. E sabe por que dá certo? Por causa da graça de Deus. As nossas igrejas são vivas por causa da graça de Deus. Porque nós não temos a menor competência administrativa para gerir o que estamos gerindo. Nós não pensamos em mercado, não pensamos em segmentação de mercado, não analisamos estratégias de mercado. Você precisa pensar em estratégia de mercado. Por quê? Porque esse não é o nosso negócio. Mas no fundo, essa negação estratégica é um grande equívoco. Assim como é também você achar que a estratégia é que vai levar a sua igreja adiante. Hoje nós ouvimos o Valdir Supernac falando sobre ora. Ele dizendo, ora. E eu quero completar dizendo, labora. Porque os reformadores falavam, ora é labora. O segredo é oração e trabalho. Tem muita gente orando, pouca gente trabalhando. E tem muito mais gente nem orando, nem trabalhando. E quer resultado. É o maluco. Ele repete os mesmos erros, querendo colher resultados diferentes. Então ele sai falindo igreja após igreja e descansando na instituição que irá abrir uma nova igreja para ele. E quando ele falha todas as igrejas da sua região, ele se descobre plantador de igreja. Aí ele faliu todas. Aí um dia ele chega na reunião da liderança e diz assim, sabe, os irmãos me chamaram para plantar uma nova igreja. Fadado ao fracasso. Então eu quero pedir desculpa para vocês aqui, porque eu vou bater um pouquinho pesado. Mas eu só quero abrir o lado do trabalho. Ora, sem dúvida nenhuma, a igreja tem que caminhar de joelhos. Mas trabalhe. Pense. Reflita. Monte estratégias. Treine pessoas. Nós vamos andar nessa linha. Sabe por quê? Porque eu acredito na criatividade divina. Eu acredito que Deus trabalha na nossa mente. Por exemplo, quero mostrar aqui para vocês um slide. Bonitinho? Gracinha. Imagine que você está numa empresa de publicidade. E aí chega o seu chefe e diz assim, olha, minha filha adotou esse gato. Eu achei esse gato bonito, tirei a foto dele. E você agora vai criar uma linha de produtos para o gato. Eu quero vender essa cara desse gato. Porque se vende camisa com Che Guevara, tem que vender uma camisa, né, com um gato estampado. Então você vai colocar esse gato na camiseta, vai colocar num copo, vai colocar numa caneca, você vai colocar num boné. Vamos dar um nome para esse gato e vamos vender esse gato. Aí você diz, ok, fácil, o gato é bonito. Mas vamos mudar a figura. Aí você precisa da mesma estratégia, porque o seu chefe fumou alguma coisa estranha indo para uma determinada igreja. Ele resolveu trocar a figura. Agora não, vamos fazer o seguinte, vamos vender a figura do rato. Aí você volta para casa, põe a cabeça no travesseiro e chora lá para sua esposa, dizendo assim, meu bem, estou fadado ao fracasso. Depende, meu querido. Vamos mudar a figura? Se você for esse cara, você vai poder sonhar e realizar, porque você vai pegar aquele ratinho e vai vender ele assim. Isso é liderança.
sonho de consumo. Isso é liderança. É transformar aquela figura horrorosa em roupa de cama, mesa e banho. Jogo americano. As pessoas comem o joguinho americano com Mickey, que é um rato. Imagine se fosse aquela outra figura, você comeria? E aí, o sujeito construiu um reino mágico a partir de um rato. São 6 parques temáticos, 4 secos, 2 molhados. Milhões de dólares de receita por dia. Agora, nesse exato momento que nós estamos aqui, deixa eu ver, meio-dia e meio, só os moradores da Flórida estão estacionando, porque os brasileiros já chegaram às 9 horas da manhã. Nessa hora são os moradores que chegam. E aí vão entrar no Magic Kingdom a essa hora e vão comer ou na lanchonete do lado esquerdo, perto da praça, ou fizeram a reserva no Palácio de Cristal, também do lado esquerdo, ou no nosso caso, Starbucks do lado direito. Mas milhões de dólares vão ser gerados e 25 hotéis resorts compõem esse complexo para hospedar o enorme volume de pessoas que foram lá para encontrar quem? Um rato. E aí você vê o rato, quem tira foto com o rato? E fica 3 horas na fila para tirar foto com quem? Um rato. Isso é liderança. E nós temos o Evangelho de Jesus Cristo na mão. Nós temos uma figura muito mais interessante que a do Che Guevara. Nós temos uma mensagem muito mais revolucionária do que a de Fidel, Marx, qualquer outra pessoa que tenha impactado a história. Mas nós simplesmente não temos e não usamos aquilo que Deus nos deu chamado criatividade, administração, gestão. E cometemos o equívoco de espiritualizar a incompetência. E qualquer um que apresente um caminho competente de gerenciamento, nós vamos chamar de arrogante, orgulhoso, presunçoso e não espiritual. Porque para fazer a máquina funcionar, você tem que ser duro. Você tem que dizer, não presta, porque para Deus tem que ser o melhor. Esse tipo de microfone não funciona. Joga fora. Vamos arrumar outro. Porque para Deus é melhor. Esse pastor é arrogante, está desperdiçando dinheiro. Mas vá lá. Nos lugares onde as pessoas administram, pensam, montam estratégias, para ver se as coisas não funcionam. Bem, não funciona. Porque eles acreditam numa mágica. Então, o nosso tema é esse. Levando o Evangelho para a cidade através da revitalização de igrejas. A primeira coisa que nós precisamos entender é o levando. Levando é algo dinâmico. Implica num dinamismo, uma missão, um objetivo a ser perseguido todos os dias. Não é algo pontual, estático, que se completa, ponto final. Não, eu vou acordar todos os dias para levar o Evangelho. Eu não vou descansar. Em nenhum momento. A diferença entre o plantador e o pastor já de uma igreja grande é que o plantador quer levar o Evangelho o tempo todo. O pastor de uma igreja grande descansa em berço esplêndido naqueles que virão até a sua igreja para ouvir o Evangelho. E os pastores fadados ao fracasso são aqueles que nem levam o Evangelho pessoalmente, nem atraem nenhum visitante para a sua pregação, porque a sua igreja está esvaziando e não enchendo. Porque ninguém aguenta uma pregação tão ruim quanto a dele. Nem a mulher dele. E muitas vezes eu já encontrei casos em que nem a família do pastor frequenta a igreja. Isso é um indicativo. Se nem a família aguenta a igreja, imagina os membros. Então, precisamos entender que a nossa missão é contínua. Você, meu querido pastor e líder, você está convocado para o trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365
desfrutando, e não adianta reclamar. Entrou, não tem jeito de sair. Evangelho é pior que máfia. Porque a máfia você sai quando você morre. Evangelho nem é assim. Dançou. Foi dar ouvidos ao Espírito Santo, agora aguenta. Porque a hora que você tiver o seu dia de folga, vão te convocar e vão esperar que você atenda, porque você é pastor. Não interessa se você está em dia de folga. Nas suas férias, se você visita a igreja de um colega, dançou. Porque ele vai te convidar. Então, não espere caminhar pela praia encontrando as rosas. Porque isso é dado apenas ao plantador. Mas depois de um tempo, vai perguntar. Primeiro que você não caminha, você não tem tempo. Segundo, se caminhar, alguém te encontra. Terceiro, se caminhar e alguém vê, você vai ser taxado de... Não vou nem falar. Eu já usei um tempo atrás esse exemplo. Imagine o sujeito passar segunda-feira, 8 horas da manhã, na praia do Leblon e ver o pastor fazendo caminhada. O que ele vai dizer? Eu aqui trabalhando e aquele sujeito folgado ali. Não vou dar meu dízimo mais. Então nós vivemos essa triste realidade. A triste realidade de um engajamento em que a princípio não pensamos que seria tão exaustivo, mas é. E se você não aprender a administrar o seu tempo, você vai falir como indivíduo, você vai falir a sua igreja, vai falir pior, a sua família. Então a primeira coisa que você precisa aprender a administrar no levando é o tempo. Porque você precisa tirar o seu tempo para descansar, você precisa tirar um tempo para a sua família, você precisa tirar um tempo para refletir, você precisa administrar o seu tempo. Ele só pode ser administrado por você, ninguém mais. Ninguém mais pode administrar o seu tempo. Se você deixar outra pessoa administrar o seu tempo, você está perdido. Porque muitos pastores maravilhosos no Brasil se afundaram porque se tornaram workaholic. Se afundaram. Começaram a afundar um monte de missões, não sei o que, tal, tudo pelo reino, tudo pelo reino, e daí a pouco não sabia nem mais de quem estava dormindo, achava que era a esposa e era a secretária. E aí o ministério afundou. E muitos afundaram juntos. Porque não souberam administrar. Eu toda vez que vou aconselhar um casal, eu falo assim, você está namorando para quê? É para casar. Estamos aqui para organizar a nossa liturgia do casamento. Eu falo, ok, então vocês estão namorando para casar. E depois do casamento? Vocês vão casar para quê? Ah, pastor, vão casar para formar uma família. Eu falo, está errado. Vocês vão casar para namorar. Então, vocês estão namorando para casar e vão casar para namorar. Porque quem não casa para namorar, não namora depois de casar, e aí, meu amigo, vira instituição. Então, nós precisamos rever essas prioridades. E a nossa prioridade é a saúde física, emocional, espiritual. Nós estamos levando o Evangelho. Não estamos levando qualquer coisa, não. Nós temos um produto. E ao usar a palavra produto, eu quero que você fique meio temeroso dessa palavra. Mas eu quero usar para que você entenda que você tem alguma coisa nas suas mãos que você precisa entregar. Não é algo mitológico, que está no ar perdido, não. Você tem um Evangelho. O Evangelho está revelado. Aonde? Nas Sagradas Escrituras. E você domina as Sagradas Escrituras? Em outras palavras, você conhece o seu produto? Porque tem muito pastor que não conhece. Muitos pastores não leram a Bíblia inteira. Ou leram uma vez só e basta. Eu estou vindo um período sabático. Eu sei. É difícil, mas eu compreendo o seu sentimento. Então eu passei 6 meses à toa. 6 meses. Peguei minha família e fui para o paraíso. 6 meses. Sabe qual foi a minha
maior alegria, eu descobri que sou crente. É isso mesmo. Eu descobri que sou crente. Uau! Por quê? Porque depois de 15 dias, eu continuava lendo a Bíblia por prazer. Eu continuava orando por prazer e não por obrigação. Porque depois de mais de 20 anos como pastor, chega uma hora que você não sabe mais se ora por obrigação ou se lê a Bíblia só para preparar sermão. E nas férias a gente está tão cansado. Mas quando você entra no período sabático, você se descobre crente. Eu achei maravilhoso ser crente. Eu achei melhor ainda ser membro de igreja. E eu escolhi igrejas bem grandes para frequentar, ninguém me conhecia. Eu entrava, sentava lá no fundo, cada domingo eu estava numa igreja diferente. Aí eu sentava lá no fundo, e é tão bom ser membro de igreja. Gente, eu estou quase deixando de ser pastor, para você ter Não tem coisa melhor, você sai, você pega seu carro, estaciona o carro, desce, entra, senta, escuta um bom louvor, dá lá sua contribuiçãozinha. É um bom sermão, levanta e vai embora. E eu ia fazer churrasco. Oh, glória a Deus. Festa da carne, depois da festa do Espírito. Né? Muito gostoso essa experiência. Como é bom ser membro. Aí eu descobri que temos muitos membros com potencial que precisam trabalhar. E voltei para a igreja. E eles agora estão descobrindo como é ruim ser membro de uma igreja de um pastor que foi membro. Levar o evangelho, você tem muitas mensagens que podem confundir sua cabeça. Cuidado. Tem muito pastor levando autoajuda para o púlpito. Tem muito pastor levando um livro só para o púlpito. Ele lê um livro X lá, acha o livro interessantíssimo, e ele prega sobre aquele livro. E aí a igreja fica domingo após domingo ouvindo vários autores. Às vezes de teologia, às vezes de autoajuda, às vezes de psicologia, e assim por diante. Mas Bíblia que é bom nada. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, se você quer revitalizar a sua igreja, prega o Evangelho. E vocês já ouviram muito aqui sobre isso. Eu não vou entrar nesse particular não, porque vocês já ouviram muito. Prega o Evangelho. Cuidado para não pregar outra coisa. Prega o Evangelho. Sabe por quê? Porque o nosso exemplo está aí, ó, Lucas 8, 1. Vamos ler já o texto juntos. Andava de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Se Jesus andava a contínuo, de cidade em cidade, lugares grandes, aldeia em aldeia, aglomerado pequeno, se o chefe fazia isso, quem somos nós para não fazer? Se o chefe vivia assim, quem somos nós para não viver? E é interessante, vários comentaristas ao comentar esse texto falam sobre essa visão de Jesus Cristo, a urgência da missão no coração de Jesus Cristo. Tem uma citação muito interessante, que é a citação do Chesterton, que ele fala o seguinte: o leão convive com o cordeiro na figura de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é o cordeiro de Deus, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Novamente, precisamos achar um equilíbrio. Ora é labora. Tem hora na sua oração que você é cordeiro. Mas na hora no seu ministério que você vai para o labora, você tem que ser leão, meu amigo. Não seja um líder fraco. Ninguém quer seguir líder fraco. Mas não use a sua força para arrogância. Porque ninguém suporta a arrogância. A começar do próprio Deus. Porque ele humilha o arrogante e exalta o que é humilde. Mas é diferente a arrogância da segurança que o leão da tribo de Judá está com você. E tem hora que você está ali no seu gabinete e você tem que ser cordeiro. Tem que copiar o modelo cordeiro de Cristo, entender, aceitar o diferente, entender o pecador, amar o pecador e odiar o pecado, passar a mão na cabeça da ovelha. Mas tem hora que você tem que bater a mão na mesa, porque você é líder. Você tem uma visão, a sua igreja tem rumo, você tem estratégia, você tem sonhos, você tem projeto. Eles foram compartilhados com a sua liderança. Vocês cresceram em oração naquele projeto, vocês acreditam naquele projeto. Aquele projeto nasceu de um estudo e de uma reflexão bíblica. E aí você abre mão do seu projeto para não perder um membro aqui, depois abre mão do outro projeto para não perder outro membro. Ninguém acredita mais na sua liderança. Você é um líder ou você é um liderado? Você
As igrejas estão esvaziando porque muitos pastores não têm a personalidade de um líder, a força de um líder. E outros se acham tão líderes que a arrogância deles também esvazia a igreja. Agora, nós temos que ter a certeza para dar direção à igreja. Irmãos, oramos, estudamos a palavra, compartilhamos aqui os sonhos e a visão, estabelecemos um projeto. É esse aqui, vamos por ele. Pode seguir. Foi pensado. Eu chego em muitas igrejas que me chamam para falar de revitalização, e eu reúno com a liderança, e eu pergunto para a liderança, escuta, vou ter que dar pergunta depois da conferência, mas eu pergunto, escuta, qual é o projeto de vocês? Não, a gente está sem projeto. Qual é a missão de vocês? Não, a gente não tem missão. Nunca discutimos isso. Mas a gente não entende porque a nossa igreja está vazia, está esvaziando. Fala, não entende. Você está chamando uma pessoa para entrar num avião e fala assim, pessoal, vamos entrar aqui, esse avião é bom. Aí você fala, para onde nós vamos entrar? Não sei não. Mas a viagem é boa. Quem é o piloto? Também não sei não. Mas vamos ter uma fé. Para onde? Não sei, entra aí, vocês têm fé não? Eu tenho, eu não sou todo. Então nós precisamos entender que Jesus andava como leão e cordeiro, convivendo. Essa é a ideia de Chesterton. E ali, nesse processo, olha que interessante, ele pregava e anunciava. Duas palavras gregas diferentes, existe uma grande controvérsia aí. Porque uma é kerixo e a outra é a evangelizo. Uma é a proclamação da vitória, o kerixo. A outra é o evangelho, que é converter o coração. E aí nós precisamos entender que a cidade é o lugar onde Deus nos colocou. A cidade é o lugar onde Deus nos levou. A cidade é o nosso campo. Ele nos convida a isso. O nosso tema fala sobre isso. Levando o evangelho para a cidade. Observa que não é campo. É cidade. É algo urbano, estratégico, bem definido. Eu sei onde estou, sei para onde vou, sei quem me colocou aqui e agora eu tenho que analisar essa cidade. Quantos habitantes tem a sua cidade? Qual é a faixa etária do bairro onde você está? Qual é a média qual é a renda per capita do bairro onde você está? Quem são as suas ovelhas? São pessoas que têm segundo grau, terceiro grau, pós-graduação? Quem são as pessoas que estão na sua igreja, sentadas no seu banco? Sabe por quê? Porque a cidade está em constante mutação. A cidade muda o tempo todo. O seu auditório está mudando o tempo todo. E você precisa estar atento ao seu auditório. Eu já fui pastor de igreja contemporânea. Eu já fui pastor de uma igreja onde você chegava e tinha uma banda tocando reggae, o pessoal estava lá pulando. E tudo bem, eu fiquei lá 9 anos, a igreja cresceu, graças a Deus. Aí Deus falou assim, Leonardo, agora você vai para o Rio de Janeiro, Zona Sul, e lá usa toga. Estou eu lá de toga. Todo domingo. Graças a Deus pela invenção do ar-condicionado. Porque toga no Rio de Janeiro de dia, ninguém merece. Mas aí o ar-condicionado equilibra a coisa. Ok, mas essa é a característica da igreja. Essa é a identidade da igreja. Aí o que eu vou fazer? O lindo, o líder. Eu agora vou pegar minha banda de reggae lá da outra igreja e vou trazer para cá. Vou fazer da toga um saiote, havaiano. Não. Quem é meu público? Quem é meu público? O que eles pensam? Como eles vivem? Aquela igrejinha lá, do reggae, tinha 104 membros, quando eu saí tinha quase 800. Essa igrejinha da toga, quando eu entrei, tinha uma frequência de 140, está com 700. Liturgia completamente diferente. O pregador é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Não é a liturgia que enche a igreja. Mero engano. Se venderem para você que o modelo X de liturgia enche a igreja, eu vou te apresentar 200 pesquisas dizendo o contrário. E vou te levar em igrejas super tradicionais lotadas. Lotadas. Você vai falar assim, não é possível. Assim como existem igrejas contemporâneas bem-sucedidas, existem igrejas tradicionais bem-sucedidas, assim como
existem pastores fantásticos proclamando o Evangelho de maneira contemporânea, também existem pastores fantásticos proclamando o Evangelho em igrejas tradicionais, e as pessoas voltam às igrejas, não é porque se canta tal hino, tal música, tal reggae, na outra é samba, engano. As pessoas vão às igrejas porque elas querem ouvir o Evangelho de alguém que tem integridade, que é líder, que expõe a palavra de Deus com primazia, com seriedade, com estudo, gasta tempo, sabe liderar pessoas, sabe motivar sua liderança, sabe ouvir, sabe orar e trabalhar. Por isso, eu vou jogar um fardo nas suas costas. Se Deus te levantou para ser líder, o sucesso da sua igreja depende de duas coisas: da sua total dependência na mão de Deus e da sua total disposição em servir a Deus com excelência. Em outras palavras, meu querido, a não ser que Deus queira fazer uma revolução na sua igreja, se a sua igreja está passando por problemas, repense a sua liderança. Porque se o barco está afundando, a culpa é do capitão. Não se engane. Volte a bordo. Volte a bordo. Lembra disso? Volte a bordo. Não, está afundando. Volte a bordo. A nossa pele é muito sensível na cidade. A cidade mudou. Em 1900, 90% das pessoas, 90% das pessoas trabalhavam de maneira braçal. Ou na agricultura, ou nas construções civis, ou eram empregados. 90%. Hoje, a maioria das pessoas que estão sentadas na sua igreja trabalham na área do conhecimento. Antigamente, você chegava para uma pessoa e falava assim: você trabalha com o quê? Eu trabalho no Banco do Brasil. Você trabalha com o quê? Eu trabalho na Ford. Hoje você chega para uma pessoa e fala: você trabalha com o quê? Eu sou web designer. Eu sou engenheiro de produção. Sabe por quê? Perdeu-se essa filiação com a empresa. Porque agora o trabalhador é o detentor da sua ferramenta mais principal, que é o conhecimento. E ele se encontra entre duas orelhas. Por isso que a estabilidade do trabalho na geração Y, Z, não existe mais. Porque as pessoas descobriram, o trabalhador do conhecimento, que ele tem liberdade para ir e vir, agir, realizar. Ele não vai sentar lá na sua igreja e seguir uma pessoa que não tem norte, não tem rumo, não tem estratégia, não tem liderança. Ele não vai. Então é necessário que você, como líder, se quer revitalizar uma igreja, você observe os problemas da vida urbana e entenda e posicione-se de maneira clara à luz do Evangelho. O problema da vida urbana, segundo George Barnes, é o seguinte: essa não é a era onde as pessoas sabem os nomes das igrejas na sua vizinhança e provavelmente a igreja do seu vizinho congrega. Eles não se importam, não se interessam. Eles não querem saber nome de igreja, de denominação. Eles querem saber sobre integridade. Essa é a realidade da nossa cidade. Então nós precisamos levar o Evangelho para a cidade através da... Essa é a maneira como nós vamos fazer. Como? É preciso que alguém no seminário, um dia, estabeleça uma cadeira de matéria chamada assim, teologia sistemática. Como? Missiologia. Como? Exegese. Como? Grego. Para quê? E sabe, você queria até um grupo, né? Hebraico, estou fora. Você vai descobrir que é fundamental você usar o como. Não adianta nada você decorar alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teliona, cabalão. Não adianta. Se você não descobrir como usar. Agora, se você descobrir como usar a exegese, você vai ser um dos melhores pregadores da sua cidade. Porque um pregador exegeta é hoje mão de obra especializada e rara. Mas é o que a igreja precisa. De alguém que abra o texto grego, abra o texto hebraico, use todas as ferramentas que você tiver na mão na internet, blogs e tudo mais. Vá lá, pesquise,
conheça, entenda, para expor o texto com riqueza. Quer ver uma coisa? Pensa nos grandes expositores do século XX. Todos eles eram exegetas. Todos eles eram exegetas. Você senta hoje, como eu sentei em igrejas grandes pregadores, eu fui lá, sentei e vi. Vi liturgia de tudo quanto é tipo nesses 6 meses, porque eu gastei 6 meses andando de igreja em igreja. Por que as igrejas eram lotadas? Uma coisa eu percebi como os pregadores eram ricos em exegese. Como é gostoso você sentar e ouvir uma exegeta que você sabe que ele fez exegese, mas a igreja nem percebe, porque ele consegue apresentar uma exegese com uma linguagem simples, acessível, direta e transformadora. Ele não negocia o evangelho e a igreja está lotada. A revitalização de igrejas tem 3 pontos importantes. Agora o caderninho vai voar. Primeiro ponto, quando a gente fala de revitalização, você precisa entender que se estamos falando de revitalização, a sua igreja tem problema. Por que estamos falando de revitalização? Porque a igreja está sem vida. Então, quais são os problemas de uma igreja sem vida? Como é que você vai pregar sobre alegria se você é um líder triste? Como é que você vai pregar sobre amor se você não ama? Como é que você vai pregar sobre perdão se você não perdoa? Como é que você vai pregar sobre motivação se você não é desmotivado? Como é que você vai pregar a Cristo sem pregar o Evangelho? Você é o líder. Você é a pessoa que tem mais intimidade com Deus no conceito da sua igreja. Pode não ser verdade, mas ninguém sabe. Eles imaginam, supõem que assim seja. Aí você chega lá, domingo após domingo, e sobe no púlpito assim. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre Lucas. Sabe, irmãos, eu estou muito triste. Triste. Não adianta pregar aqui para vocês. Falam até que eu ganho muito. Não trabalho. Mas tá bom. Que é um dia que eu estava vendo. Lucas. Você vai numa igreja assim? Você vai continuar nessa igreja? Não vai. Porque você é desmotivado, você não tem amor, você é rancoroso, se alguém pisa no seu pé, você usa como exemplo de sermão no domingo. Porque os pastores, via de regra, são muito sensíveis, não aceitam política de jeito nenhum. Mas a pessoa que está sentada aí no seu lugarzinho, como dentro da sua igreja, já ouviu durante a semana umas 5, 6 vezes o chefe dele lá na empresa dizer assim: você é um incompetente, se você não arrumar e não atingir essas metas aqui, está na rua. Esse cara vem na sua igreja todo quebrado, senta, para ouvir você dizer coisas que não atingem seu coração. E às vezes ele levanta no domingo, com um coração bom, chega para você e fala: ô pastor, esse microfone está com um barulho ruim. Ô meu irmão, você vem aqui para reclamar de microfone? Falando que não apanha na empresa, apanha na igreja. Aí a mulher dele vê, e ele entra no carro, a mulher dele fala assim: você tem autoridade para repreender o pastor? Quem é você? Imagina, apanha na empresa, apanha na igreja, apanha em casa. Não dá. Vou largar desse negócio de ser crente. Aí no domingo ele não vai à igreja. Porque o pastor reclama. Então, o problema é que muitos crentes não demonstram o menor interesse em alcançar os que estão fora da igreja, palavra do bairro. Porque os pastores não estão apontando a igreja para a missão, não estão proclamando o evangelho. Então, alguns, com medo de perder vida na igreja, querem transformar a igreja em entretenimento, em evangelho fácil, que agrade a clientela, para a clientela voltar. E ao negociar os valores do evangelho, ele se engana, porque ele perde mais ainda. Porque ele perde a grande bênção de Deus. Ele perdeu a sua autoridade profética e dizer a verdade de maneira amorosa, clara, direta, mas curadora. Porque a igreja é a comunidade terapêutica. Que o Espírito Santo age.
apesar de sermos quem somos. E aí, a membresia que não tem interesse, porque não recebeu sequer uma orientação missionária, ela não tem interesse em alcançar o de fora, ela não produz frutos. E as igrejas se tornam estéreis. Por isso que ela precisa de vida. Segunda coisa, a revitalização de uma igreja revela que nós temos então, meus irmãos, um problema claro, mas nós temos um desafio, que é a missão dentro da missão. Missão dentro da missão. Qual é a nossa missão dentro da missão? Nós temos que dar vitalidade para uma igreja que será um instrumento de Deus para resgatar as vidas. Igreja é projeto de Deus, não é projeto meu, não é projeto seu. Igreja só existe, é um milagre da ação de Deus, porque era para ter dado errado há muito tempo. Nós somos um grupo totalmente diverso, diferente. Quem está sentado do seu lado no banco da igreja pensa diferente de você, vive diferente de você, tem renda diferente de você, tem criação diferente de você. Sabe por que a igreja não morre? Por causa da ação do Espírito Santo. E se fosse deixar na minha mão, na sua, sem a ação do Espírito Santo, eu tinha acabado há muito tempo. Ia ser pior que o terceiro Reich, que foi criado para durar 1000 anos e acabou em 20. Então, nós precisamos nos dobrar na oração, mas também nos voltar num trabalho claro, direto, sólido, de recuperação dessa igreja e da vitalidade dessa igreja. A cidade precisa da igreja de Jesus Cristo. Nós somos elemento fundamental. Uma cidade sem uma igreja é uma cidade incompleta. A igreja precisa amar a cidade. A igreja precisa sonhar na cidade. A igreja precisa trabalhar para a cidade. A igreja precisa olhar para a cidade não como um inimigo, mas a ser combatido, mas como um campo para ser semeado. Eu olho para a minha cidade e digo assim, essa cidade é maravilhosa. Ah, essa cidade nega Cristo, essa cidade não quer nada com Deus. Mas imagina se essa cidade amasse a Cristo. Vamos plantar igrejas nessa cidade, vamos transformar essa cidade espiritualmente, vamos transformar essa cidade socialmente, vamos trazer uma visão holística para essa cidade. Nós temos muito o que fazer. Nós estamos deixando o diabo fazer recreação na criação que Deus fez para que nós tomássemos posse. Não, Senhor, essa criação aqui tem dono, eu sou filho dele, vou pôr ordem na casa. Então, segundo a orientação de Deus e a palavra de Deus, nós precisamos olhar para a cidade com amor, como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, que não adianta você falar todas as línguas, conhecer todas as coisas, se você não tiver amor, você não vai ser nada, você não vai produzir nada. Não adianta entregar todos os bens aos pobres, não adianta o seu próprio corpo para ser queimado, se você não tiver amor, se você não olhar para a cidade com amor, se você não olhar para as pessoas com amor, as pessoas vão seguir uma liderança seca, vazia. E não tem coisa mais gostosa que o abraço, que o acolhimento, chorar junto e se alegrar junto. E a igreja precisa sentir que ela está na missão, no caminho, cheio de amor. Nos laços do amor existe o perdão. E uma igreja que perdoa é uma igreja fundamental para a nossa cidade. Então o que eu tenho que fazer para revitalizar? 5 minutos eu conto para você. Primeira coisa. Leve a sério a pregação da palavra. Priorize a pregação. Pastor Leonardo, olha, eu queria uma sugestão sua, eu estou com problema na igreja, a igreja está mal. O que eu tenho que fazer? Estude. Desculpa a resposta, mas é verdade. Estude. Certa vez perguntaram para o Dr. John Stott. Dr. John Stott, qual é a razão do seu sucesso como pregador? Ele disse, estudo. Simples assim. Eu estudo. Gasto horas e horas e horas e horas estudando. Muitos pastores gastam horas e horas e horas atualizando Facebook, Twitter, não sei mais o que, Instagram. E pouco tempo lembra. Chega no escritório, a primeira coisa que faz é ligar o computador. Liga, deixa eu ver quantos e-mails. Aí vai, agência de notícias. Aí vê lá. Gente do céu, esse jogador de futebol fez isso. Qual o time dele? Não vou falar nada, hein? Eu só sei que tem um amigo corintiano ali, eu ofereci para ele um milkshake e ele não gostou não.
quase um sorvete. Eu não entendi, eu estou chegando agora. Fora. Não vou entender o que está acontecendo. Ele recusou. E também eu entendi uma outra coisa, me explicaram que o Ricardo estava ontem aqui na palestra do Tommy, porque não transmite mais segunda divisão, né? Não. Gente, tem que estudar. Tem que estudar. Quer revitalizar a igreja? Prepare um bom sermão. O que as pessoas estão precisando ouvir do Evangelho? Quais são as carências da sua igreja? Quais são as discussões? Não tenha medo de encarar os desafios contemporâneos. É sobre homossexualidade? Vamos falar sobre isso. É sobre corrupção? Vamos falar sobre isso. É sobre manifestação nas ruas? Vamos falar sobre isso. É sobre eleição? Vamos falar sobre isso, porque a Bíblia tem assunto para tudo. Tem orientação para todas as áreas. Mostre o caminho. Comunique a visão e os valores da igreja. Não deixe a sua igreja viver sem saber para que ela vive. Se você chegar lá na igreja da Gávea, na igreja do pastorei, e perguntar assim, meus irmãos, qual é a missão da igreja da Gávea? Sabe o que você vai ouvir? Os membros vão dizer assim, a nossa igreja existe para plantar novas igrejas. Essa é a nossa missão. Nós estamos focados nisso, estamos treinando nisso, estamos colocando nisso no nosso orçamento. Nós queremos gerar novas igrejas, plantar novas igrejas. Então você tem que dar direção junto com a sua liderança. Caminhe com a sua liderança. Não dá para visitar 600 membros, 400 membros, 300 membros, 200 membros. 2 membros, se eles forem muito de lado. Você vai optar por qualquer outra coisa para não visitar aquelas pessoas. Mas quem é líder? Quem está ali na liderança da sua igreja, seja presbítero, seja diácono, seja professor de escola dominical, seja líder de grupo familiar, esses são os seus alvos primeiros. Você tem que telefonar, você tem que visitar, tomar café, marcar almoço, jantar. Você tem que caminhar com a sua liderança. E ao caminhar com a sua liderança, reveja os pontos, a visão do ministério. Incentive, elogie, bata nas costas, diz, Deus te abençoou, que maravilha, que trabalho que fez. Olha só, a sua célula dobrou de tamanho em uma semana. Semana passada era só você e sua esposa, agora é você, sua esposa e seu filho. É esse o caminho. Pô, pastor, eu estava desanimado. Desanima não, rapaz. Não adianta. Eu tenho prata, nem ouro, mas eu tenho tesouro. Ativa a sua liderança. Aí vem um irmão, trabalha igual um doido, monta tudo. Cuida do ambiente da igreja. Você entra e sai da igreja sem elogiar, sem bater nas costas dele, sem falar, meu irmão, Deus te abençoe. Estava organizado hoje a nossa igreja, estava bonita a nossa igreja. Você precisa fazer isso. Caminhe com a sua liderança. Ande com eles. Leve discipulado a sério. Leve discipulado a sério. Leve discipulado a sério. Ah, pastor, eu não posso vir domingo. Que dia que você pode vir? Quarta-feira, que hora? 7 horas da noite, então estou te esperando. Porque quem você discipular mesmo, gastar tempo com ele, vai andar com você e vai ser seu futuro líder, acreditando na visão e nos valores que ele aprendeu com você da palavra. Eu discipulo pessoas. E os pastores da nossa igreja que trabalham comigo também. Tem um miserável que só tinha 6:30 da manhã. Eu ia no automático. Ia no automático. Aí, pastor, quem construiu a arca? Foi Moisés. Mas aí acordava, mas aí estava difícil, aí passou para Noé. Isso foi contemporâneo, então, meu irmão, não discute esse negócio de genealogia inteira. Mas era ateu. Foi na igreja. Eu quero aprender mais da Bíblia. Mas eu não posso vir no domingo. Que dia que você pode vir? Quarta-feira, 6:30. Meu irmão, então tá bom, tô te esperando quarta-feira. Hoje é tarde na igreja. Discipule.
caminhe, ande junto. Tenha grupos familiares. Essas são as duas bases que as igrejas hoje vivas têm vida, tem na estratégia da sua igreja. Toda igreja saudável tem grupos familiares e fazem discipulado. Toda igreja saudável, grupos familiares e discipulado. Toda igreja saudável. Então, se você tem uma pregação rica, bem estudada, se você tem discipulado eficaz e grupo familiar saudável, sua igreja está a pleno vapor. Pode chamar de grupo familiar, grupo pequeno, célula, DNA, chama o que você quiser. Mas põe o seu povo para se reunir nas casas durante a semana. Pelo amor de Deus. Não reúna no templo. Ninguém aguenta mais tempo na quarta-feira. Ele fica vazio, frio, é ruim de estacionar, dá uma sensação de vazio, porque o templo tem lugar para 200 pessoas, tem 20 lá dentro, dá uma sensação de fracasso. Pega esses 20 e coloca numa casa para você ver que festa que tem. Daí a pouco aqueles 20 viram 40, 60, 80, você tem que multiplicar, mas põe os 20 lá dentro. Primeira coisa que eu fiz na minha igreja foi acabar com esse negócio de reunião durante a semana. Teve um dia que uma senhora chegou para mim, muito piedosa na igreja, e disse assim: pastor, eu estava subindo assim para o culto, ia pregar. Eu meteu umas coisas que eu vou te contar. Eu estava subindo assim, sabe, todo empolgado, hoje eu vou arrebentar, sermãozão. O pessoal vai até esquecer de Jesus Cristo, vai lembrar só de mim. Aí eu pus o pé, ela falou assim: pastor, eu falei: oi. Ela falou assim: pastor, a gente tinha, há 30 anos atrás, aí sabe aquela coisa assim, uma reunião de oração, 7 horas da manhã, toda quarta-feira, Falei: irmã, quem tem a visão tem o dom, Deus te abençoe. Você está convidado, a irmã falando de tal é a Lívia. Um mês para a Lívia. Sexto ponto: incentive a missão holística dentro e fora dos portões. Invista nos necessitados. Invista nos necessitados. Invista na diaconia. Não reinvente a roda, pelo amor de Deus. Busque missões, instituições na sua cidade, sérias, que precisam de ajuda. Tem muita instituição boa precisando de ajuda. Pega a sua diaconia, mobiliza, vai lá, faz uma visita à instituição. O que vocês estão precisando? Estão precisando de cadeira, cama, cadeira de roda. Estão precisando reformar essa cozinha. Tira foto, leva, põe no abençoado data show. Meus irmãos, nossa diaconia esteve lá no lar das velhinhas. Elas estão precisando de uma cozinha nova. Pá! Vamos fazer isso, vamos levantar essa ajuda hoje aqui e nós vamos fazer isso. Levante, vá lá, pegue os recursos, põe sua diaconia para trabalhar, mobilize pessoas que tiveram o coração aquecido pelo desafio. Vai lá, reforma aquela cozinha e depois volte e preste contas para a igreja. Arrecadamos 100 mil, gastamos assim. Então aí as fotos agora da cozinha e tem uma irmã que vai dar um testemunho. Aí põe uma senhora lá: mas tá obrigado. Porque nós estamos aqui abandonados e vocês nos amaram. E a igreja vai chorar, se alegrar, porque a igreja foi útil, de fato, na vida daquelas pessoas. E as pessoas vão embora para casa dizendo assim: hoje eu vi que eu contribuí para que a vida de alguém fosse mudada de maneira real. Não apenas espiritual, mas também dentro da sua realidade diária. Em último lugar, é a parte que mais gosto. Vamos ver. Celebre. Celebre. Faça festa. Igreja tem que ser lugar de ajuntamento santo. Faça almoço comunitário, faça churrasco, leva seu povo para jogar futebol, leva seu povo para pescar. Meu Deus do céu, que medo! Pelo amor de Deus, é uma tal de igreja triste, acanhada, só se reúne para orar. Não dá para jogar um futebolzinho, não? Primeiro ano lá na Gávea, eu peguei os meus presbíteros, coloquei um avião da TAM e falei para eles: nós vamos lá para Goiás para pescar. Aí eles falaram: vai ter algum sermão à noite? Eu falei: só se você vai pregar. Eu vou fazer lá para
Brandão, comandante da Evamar. Falei, olha, comandante, por favor, manda um abraço para o grupo de pesca da Igreja da Gávea, está agora. Segunda-feira, Rio Brasília, todo mundo de terno e gravata, 9 da manhã. Os únicos missionários de camiseta éramos nós. E aí, o comandante, de fato, fez. Ele... Senhor, estamos passando por uma área interessante, você olha o sistema, você vai ver, não? Falei, agora, eu levantei, com muita fé, ele não falou que ia falar, mas eu acreditava. Falei assim, pessoal, presta atenção no comandante. Ele soltou, e estamos com muito prazer recebendo o grupo de pesca da Igreja da Gávea. O pessoal, aquele dia, se eu fizesse apelo, ia ter muita conversão. Finalmente, irmãos, penúltimo slide para a igreja de todos. Está chegando a hora do almoço. A revitalização de uma igreja revela que a missão segue: evangelizar, plantar novas igrejas que irão evangelizar, e plantar novas igrejas que irão evangelizar, e plantar novas igrejas. Ensine a sua igreja a sonhar com a transformação da sua cidade, estado e país e mundo com a plantação de novas igrejas. Ensine, mostre os testemunhos, mostre as fotos, visite os campos. Um dia eu peguei um ônibus, coloquei boa parte da igreja lá do coral, não sei o que, no ônibus, em carros, e fomos lá na inauguração de um dos nossos projetos de plantação de novas igrejas, que era 100 e poucos quilômetros. Todos voltaram andando mais e mais a plantação de novas igrejas. Ensine, mostre, põe o seu povo para sonhar, põe o seu povo para celebrar. Você vai ver que grande virada vai acontecer. Seja um líder para transformar a história. Seja um líder para transformar a história. Eu queria que você falasse isso para a pessoa do seu lado aí. Transforma a história, rapaz. Fala aí. Nós vamos transformar o Brasil pela força do Evangelho. Orando e trabalhando. Debaixo do poder do Espírito Santo. Mas quando essa igreja se levantar, essas manifestações na rua aí vão parecer coisa de menino. Porque o poder do Espírito Santo está sobre essa igreja. Independente da denominação, independente da força litúrgica, do jeito, o que Deus quer é levantar ministros fiéis, que digam para o povo, esse é o caminho, a palavra está indicando, vamos lá, e nós vamos transformar esse Brasil. Nós não estamos de brincadeira, não. Nós vamos transformar esse Brasil com a plantação de novas igrejas. Amém?